vezes peso. Então, eu vou falar de uma força aqui em específico, a gente já vai conhecer, que é o caso de o peso. Mas primeiro eu vou falar de massa. Massa é uma grandeza escalar, né, que mede o valor da inércia de um corpo. Nós já vimos isso, né? Então essa massa é a grandeza escalar e vai medir, no caso, o valor da inércia do nosso corpo. Não podemos associar a massa de um objeto ao seu tamanho, tá? Massa não podemos associar ao seu tamanho. Lembrando, né? Densidade, massa sobre volume, né? Depende da densidade desse corpo. Eu posso ter um corpo grande, porém oco, que vai ter uma massa pequena. Então, não podemos olhar e falar, a massa desse cara é grande, esse cara é grande, então a massa dele vai ser... Não, 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 não. Não podemos associar assim, tá? Agora, a gente pode associá-lo à dificuldade que encontramos em alterar o estado de repouso dele ou de movimento desse objeto, né? Então, o princípio da inércia, como a gente já viu, por que a gente fala do valor da inércia, no caso vai ser associado à massa? Se eu tenho um corpo de massa, né, grande, para eu mover, né, ele de um estado de repouso para o movimento, eu vou ter que fazer uma força maior. E até mesmo ele em movimento, para eu conseguir pará-lo, né, mudar o movimento dele, eu também teria que fazer uma força muito grande. Tá? Então por isso que a gente associa a massa, no caso, ao valor da inercial. Agora, imagine uma bola de boliche e uma de futebol. Então bota lá os dois. Mesmo tamanho. Então, caso você aplique uma força de mesma intensidade a cada uma das bolas, perceberá logo que uma delas possui maior massa, né? Então, quando a gente pega ali, né, os dois materiais, vamos supor que sejam os dois do mesmo tamanho, e aí você vai pegar a bola de futebol, tranquilamente, aí você vem e pega a bola de boliche. Você faz aquela força, e aí você percebe, bom, para eu mover esse cara aqui, eu tive que fazer uma força maior. Logo, esse cara apresenta uma massa, né, maior do que esse por causa da dificuldade que eu tive para executar o mesmo movimento aqui, tá? Então, não importa o local em que estejamos, a bola de boliche sempre possuirá maior inércia do que a bola de futebol, pois a massa dela é maior que a massa da bola de futebol. A unidade de massa, como eu já falei no sistema internacional, é quilograma. Né? Para comparar essas massas desconhecidas como massas de objetos padrões, utilizamos balanças de braço. Não importa em qual planeta nos encontremos. Tá? Uma balança de braços igual sempre registrará o mesmo valor de massa durante as medidas. Então, por que eu coloquei essa questão de massa vezes peso? Já vou mostrar para vocês o que é peso, o que é essa ação gravitacional sobre a massa, que é nosso querido peso. O que acontece? Muitos exercícios, muitas questões que já caíram em concursos anteriores e que uma pegadinha que a maioria das pessoas acaba caindo. Então, eu tenho uma bola de boliche, né, que na Terra ela tem a massa de 52, sei lá, de 5 quilos. Então eu tenho uma bola e que o valor da massa dela na Terra é de 5 quilos. Levando em consideração a gravidade no planeta tal, qual a massa dessa bola no planeta tal? Aí me vem o querido e me coloca, ao invés da massa, me coloca o peso. Então, não importa em qual planeta nos encontramos. Uma balança, né, de braço. Qual é a balança de braço? Tá aqui a nossa balança de braço aqui, ó. Né? Iguais sempre registrará o mesmo valor de massa, tanto aqui quanto em qualquer outro planeta. A massa. O que vai variar é um outro conceito que iremos conhecer agora. Peso. Então, massa e peso. Peso, medida inercial, né? Medida inercial. A gente vai ter uma grandeza escalar em que a gente precisa, quanto maior a dificuldade, a gente associa maior a massa, tá? Peso já é uma grandeza vetorial. Para começar, a massa é uma grandeza escalar, já o peso é uma grandeza vetorial, pois o peso é uma força. E a força, nós já sabemos que é uma grandeza vetorial.
tá? Associada à força de ação gravitacional que o planeta exerce sobre o corpo. Nós já vimos isso na parte de lançamento, né? Nós já vimos isso na parte de lançamento. O que é o peso? Peso é uma força. E nada mais é do que ela é proporcional à multiplicação entre a massa e a gravidade do local onde está sendo aplicado essa força, né? Então, por exemplo, como eu falei, o valor do campo gravitacional na superfície da Terra é próximo de 10 newtons por quilo, tá? O que significa que um objeto de 1 quilo colocado na superfície da Terra será puxado em direção ao centro desta por uma força de módulo igual a 10 newtons, tá? Então, se eu tenho um objeto com massa 1 kg, sendo essa gravidade igual a 10, né, que a gente já vai conhecer, nós temos um peso de 10 newtons, o que é diferente de uma massa de 10 quilos. Então, quando a gente fala de peso, a gente está falando de grandeza vetorial. E que a gente está levando em consideração o valor da ação gravitacional, do campo gravitacional onde está localizado, né, esse meu objeto. Na Lua, o valor do campo gravitacional é 1,6 newton por quilo. Isso significa que o objeto de 1 kg de massa na superfície da Lua serão atraídos para o centro do planeta, no caso da Lua, atraídos por uma força de módulo 1,6 newtons. É isso que vai acontecer. Então, se você tem uma bola no valor, com massa de 5 kg e você tiver essa bola aqui e você tiver essa bola na Lua, a massa, a grandeza escalar, massa da bola, você vai ter os mesmos valores. Porém, quando a gente fala de peso, e que a gente leva em consideração, o G, a ação gravitacional, o campo gravitacional, da onde está localizado esse meu objeto, pode variar, tá? Se eu tenho campos gravitacionais diferentes, logo eu terei pesos diferentes. Tudo bem? Então, peso nada mais é do que massa vezes gravidade. Lembrando que peso, toda ação, toda força, como eu já havia falado para vocês anteriormente, resultante, Newton. A massa nesse caso ela é em quilo e a gravidade ela é em metro por segundo ao quadrado. É a nossa aceleração, nosso G, nossa gravidade. Tá? Agora nós vamos falar de um outro tipo de força que é uma força chamada força normal, tá? Então, por exemplo, força normal. Nós temos ali, uma pessoa em pé ali, e ali embaixo logo o solo, e aí nós temos uma normal, que é a ação do solo sobre a pessoa, tá? É uma força de contato. Então nós temos ali a ação de quem? Do nosso carinha ali. O chão está exercendo uma força, de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação, no pé, desse cara. E esse cara, o pé dele também está exercendo uma força sobre esse solo, de igual modo, porém, mesma direção, porém sentido oposto. Terceira lei de Newton. Então, quando pressionamos verticalmente uma superfície horizontal, essa superfície exerce sobre nós uma força na direção vertical, em direção oposta e de força que exercemos sobre a superfície. Da mesma forma, quando pressionamos horizontalmente uma parede, como eu avisei, Terceira lei de Newton, estou aplicando uma força bonitinha na minha parede, a parede também está exercendo, mesmo que em corpos diferentes, ela está fazendo uma força na mesma direção, porém sentido oposto na minha mão. Então, essa força também exercida na nossa mão também é denominada força normal. Toda vez que a gente falar de força normal, nós estamos falando de força de contato. Nós precisamos ter esse contato, mesmo que em corpos diferentes aconteçam essas forças, nós chamamos isso de força normal. Professor, eu vi um exercício e que a força normal ali eu chamo de força-peso. Calma. Mais à frente nós vamos trabalhar essa parte, em que nós temos a força normal? Temos a força de contato? Temos. Esse cara está em equilíbrio? Tá. Para que ele esteja em equilíbrio, o resultante de suas forças tem que ser igual a quanto? 0. E aí a gente vai chegar à conclusão que precisa. Mas calma, vamos devagar igual o Jack. Por parte. Só que
É muito comum os alunos confundirem a relação entre força normal e força-peso. Viu que eu já falei lá. A rigor, não existe relação entre elas, tá? Pois essas forças têm natureza independente. Ou seja, a existência de uma independe da outra. Calma. Olha o exemplo da figura a seguir, né? Nós temos ali uma mesa, nós temos um livro sobre essa mesa, né? E aí nós temos o seguinte, a figura a seguir mostra os pares de ação e reação. Qual é o primeiro par? Nós temos o livro sobre a mesa, né? E aí nós temos o seguinte, nós temos o peso, que é a ação gravitacional dessa massa desse livro, né? Nosso peso para baixo ali, e nós temos a nossa normal para cima, que é a força de contato entre a mesa e o meu livro. Beleza? Nós temos também ali, ó, a nossa querida normal, que é a normal do, né, o contato entre quem? Entre o livro e a mesa. Então, nós temos para cima a normal da mesa com o livro e nós temos para baixo aquela normal, que nada mais é do que a força do livro sobre, né, a mesa, o contato. E nós temos ali o nosso peso do livro e nós temos aqui no centro da Terra essa força de mesma direção, porém sentido oposto, que é do centro de gravidade puxando esse material para baixo, né? No caso o livro. E aí o seguinte, a figura aos pares de ação e reação associadas às forças que atuam sobre o livro posto em uma mesa horizontal que está sobre a ação da superfície, no caso da Terra. Observa-se que no livro atuam duas forças, a peso e a normal, exercida pela mesa, né, sobre o livro. Normal. Pares, ação e reação. Normal menos anormal, peso menos peso. Como o livro encontra-se em repouso, a resultante das forças é igual a zero, como eu havia falado. Logo, os módulos da força peso e normais são iguais. O módulo dessas forças. Porém, né, isso não significa que a força peso e a normal sejam par, ação e reação. Afinal, a reação da força peso encontra-se onde? No centro de gravidade da Terra. E a reação da força normal, né, é a força de compressão que o livro exerce sobre a mesa. Ou seja, assim como o livro tem uma força de compressão sobre a mesa também tem uma reação que é uma força de compressão sobre o livro. Então, os pares normais, né, entre livro e, né, o livro e no caso a mesa, né, estão ali, normal e menos anormal. Agora, quando a gente fala em relação ao peso, o peso ele está fazendo em relação ao centro de gravidade da Terra. Assim como o centro de gravidade está fazendo uma força de reação em relação ao livro. Tá? Claro, quando a gente for fazer o somatório, a gente vai ver que acaba sendo que os seus módulos sejam iguais. Mas o par, ação e reação é normal, livro, mesa, mesa, livro. E peso do livro, centro de gravidade. Centro de gravidade, peso do livro. Tá ok? Peso vezes normal. Então agora nós já sabemos o que é força-peso e nós já sabemos o que é uma força normal. E aí eu pergunto a vocês, ao subirmos numa balança, estamos medindo o nosso peso ou a nossa normal? E aí? Isso aqui é interessante, gente. Tá? Isso aqui é interessante. E o pior, sabe por que isso aqui é interessante, gente? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Eu chego ali... Vamos lá, pode funcionar se você quiser, tá? Obrigado. Então vamos pensar o seguinte, aqui está a minha balança. Vocês nunca vão ver uma balança tão bonita quanto essa. Nunca, nunca. E é o seguinte, eu tenho a minha balança aqui. E aí é o seguinte, vou reproduzir aqui, ó. Ó. Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar ela lateralmente aqui. Para vocês entenderem, ó. Tá aqui minha balança. Quando você sobe na balança, o que acontece? Né? Você tem o seu pé aqui. Vou desenhar um pé aqui. Ó, pé bonitão. Pé bonitão. Então desenhei um pé aqui. Então o que acontece? O que você tem? Você tem uma, primeiro, você tem
um peso. Esse peso, ele tá aqui, ó, em reação ao centro de gravidade da Terra. Tá? Só que você também não tem uma força de contato entre o seu pé e a balança? E você também não tem uma reação que nada mais é do que anormal, né? Então você tem aqui, ó, normal, normal. Por quê? O seu pé sobre a balança, né? O seu pé sobre a balança, o que acontece? Ele tem um contato, né? Tem uma força de contato entre o seu pé e a balança. Essa força de contato entre o seu pé e a balança aponta para baixo, que é normal. Só que a balança também tem uma força de contato. E essa força de contato é o contrário, né? Na mesma direção, porém no sentido oposto, para cima. E aí quando você fala, bom, Wanderson, mas o meu peso é o que eu vejo ali. Então, o seu peso, ele é um par ação e reação com a normal? Não. O seu peso, ele é um par ação e reação com o centro de gravidade da Terra. Na verdade, o que você vê ali, né? Você não vê o seu peso, você vê a sua normal. Só que nós sabemos que o somatório das forças ali tem que dar igual a zero. E elas possuem, incrivelmente, o mesmo módulo, mesmo que em sentidos diferentes, tá? Ou seja, nós medimos a nossa normal, que acaba sendo igual à força, no caso, peso, né? Que acaba sendo igual à força peso, tá? Mas quando a gente tem essa situação na balança, a gente não está medindo o peso em si, a gente está medindo a normal, a força normal sobre aquela balança. Beleza? Então isso aqui fica como dica, porque isso aí com certeza deve cair em algum desses aí de novo, novamente, mais uma vez, e agora vocês já sabem, né? Se perguntarem isso para você, na verdade você está medindo a sua normal e não o seu peso, tá? E aí, olha que bonito, olha que bonito. Esse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui, ele é muito interessante, muito interessante, né? Levando em consideração o que eu apresentei para vocês agora, ele fala o seguinte: uma pessoa com uma bengala sobe na plataforma de uma balança. Então a pessoa subiu na balança, tá lá, tranquilona, pá, com a bengalinha, pá. A balança assinala pra gente 70 quilos. Tá bom. Se a pessoa pressiona a bengala contra a plataforma da balança, a leitura então vai dar. Ela vai indicar um valor maior que 70? Vai indicar um valor menor que 70? Vai indicar o mesmo valor? Depende da força exercida sobre a bengala? Depende do ponto em que a bengala é apoiada sobre a plataforma da balança. Então vamos pensar o seguinte: subi na balança, tô com a minha bengalinha suave e tal. O que acontece? Eu peguei minha bengala, agora eu vou pressionar. Sou sacana, vai pegar minha normal, vou pegar minha balança e vou colocar ali, né? Pegar minha bengala, vou colocar na balança, vou dar aquela pressionada. E aí, surpreenda-se. Quando você olhar para aquela balança, a sua normal não irá se alterar. Ué, peraí. Como é que é? Não vai alterar? Não, claro que vai, Wanderson. Porque eu já fiz uma vez, um amigo meu tava na balança. O que eu fiz? Pra dar uma sacaneada dele, fui botei o pé na balança. Botei o pé na balança, aumentou o peso dele. Então eu já sei que isso vai acontecer, pô. Que eu botei o pé na balança e aumentei o peso dele lá, a normal dele lá medindo. Como é que agora não vai aumentar, vai manter a mesma coisa? Só que pensa o seguinte: na hora que seu amigo estava na balança, você estava com ele na balança? A sua normal estava ali na balança junto com ele? Não. Você é um elemento fora da balança. Então, a partir do momento que você colocou o seu pezinho ali, ou colocou, né, algum material, alguma coisa ali para variar, isso era um material fora, era um corpo estranho. Ele não estava naquele momento ali e que estava sendo aferido ao normal daquele cara. Agora pensa comigo. Essa pessoa que está com a bengala, o que ela faz? Ela apoia a bengala. Só que pensa o seguinte: para que o cara bota a bengala? Para que o cara anda com a bengala? Não é para diminuir o impacto que ele, né,
a normal desse cara com o solo? Não é? Ou seja, o cara está diminuindo o impacto da normal dele com o solo e colocando parcialmente na bengala. Só que pensa comigo, se o cara está na balança com a bengala, ele já subiu com a bengala. Quando a balança assinalou 70 quilos, a balança já está pegando ali esse cara com a bengala. E a partir do momento que esse cara coloca a bengala ali, para dar aquela apoiada, ele diminui a normal do corpo dele com a balança. Só que ele aumenta com a bengala. Logo, ele mantém. Ele vai indicar os mesmos 70 quilos. Agora, se vier um corpo de fora, que não esteja naquela balança e coloque ali, vai dar uma variação, claro, nesse valor. Mas, como ele subiu na balança já com a bengala, a balança já deu a normal dele junto com, né, a bengala. O conjunto massa dele mais o massa da bengala. Então, a partir do momento que ele coloca a bengala, né, e ele aumenta essa força normal da bengala com a balança, o que acontece? A dele diminui na mesma proporção. Logo, se mantém o mesmo valor. Vai indicar os mesmos 70 quilos. Interessante, né? Bonita essa questão, hein? Linda, linda. Essa daí, linda. Apaixonante. E aí tá ali, ó. Coloquei o gabarito para vocês, depois vocês deem uma olhada. Tá? E aí, força de tensão ou tração? Ah, Pedro. Pedro. Essa daqui é aquela que você adora. Falou em tração, tensão, Pedro adora. Pedro sabe tudo disso aqui. E aí o seguinte, gente. Força de tensão ou tração? Bom, toda vez que a gente fala em tração, a gente está falando de corda. Mas não só de corda, tá? Podemos utilizar cordas para transmitir força de um ponto ao outro de espaço, né? Uma corda ideal é aquela que é inextensível, que possui flexibilidade e que apresenta massa desprezível em relação aos corpos a qual, né, elas estão presas. Denominamos força de tensão ou tração a força que é transmitida de um ponto a outro de um sistema utilizando cordas, como mostrado na figura, tá? Então observe a figura seguinte. Se os objetos são ideais, isto é, inextensíveis de massa desprezível, T1 é igual a T2 e T3 é igual a T4. Então, na situação embaixo, A, B, C, o que acontece? São o mesmo material, né? São os mesmos materiais ali, e pela ação e reação, que nós já vimos, T3 tem que ser igual a T4, senão aquela corda arrebenta entre B e C, e T1 tem que ser igual a T2, que é aquela corda entre A e B, senão arrebenta, tá? E tem uma força aqui na frente, no bloco A, puxando tudo isso, tá? O uso de cordas é particularmente interessante quando desejamos mudar o ângulo no qual a força pode ser feita, como mostra a figura a seguir, tá? Então, quando a gente tem essa parte aí de tensão ou tração, a gente está utilizando sempre cordas, mas a gente também pode usar outros materiais similares, né, que mantenham a mesma estrutura que as cordas vão manter ali, tá? E nós teremos também a tração. Então, um exemplo aqui, nada mais justo pra gente trabalhar, a gente tem que trabalhar um exemplo, né? Ou trabalhar essa parte da corda aí. Então o menino deve puxar com aceleração constante de 1,5 metros por segundo quadrado um conjunto de 2 blocos iguais, cada um com massa de 2 kg, conectados por um fio de diferentes resistência. Considere que os fios são ideais e que não há atrito entre a superfície horizontal e os blocos. Vamos discutir aqui de modo que os fios devem ser conectados aos blocos para que a possibilidade de ruptura dos fios seja a menor possível. Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa quando a gente tem esse tipo de situação é separar os blocos, tá? Então vamos separar os blocos. Vamos separar assim. Vou pegar o primeiro bloco, vou botar aqui, ó, bloco A. Tá? Bloco A. E aí tem a traçãozinha aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de T1 essa força, tá? Essa tração aqui, eu vou chamar de T1. Sendo que a pessoa está puxando o bloco para frente, então eu posso dizer que T1 é a minha força resultante
nesse primeiro bloco, tá? T1 é a minha força resultante nesse primeiro bloco. Então T1 é igual à massa do bloco. Quem é o bloco em questão? O bloco A. Vezes a aceleração do sistema. Que ele já me deu ali, mas eu não vou substituir ainda. E aí agora eu vou fazer o segundo bloco. Quem é o segundo bloco, Wanderson? O segundo bloco é o bloco B. Tá aqui o bloco B. Só que esse bloco B eu tenho o quê? Uma força de tração, T. E para trás, não se esqueçam que eu tenho a reação de T1. Então eu vou chamar de T1. Tá? Posso muito bem chamar de T1. Por quê? Essas forças são iguais. Então a força que A faz em B e B faz em A são iguais. Essa atração entre eles são iguais. Só que esse bloco se movimenta para onde? Para direita. Se esse bloco, né, se movimenta para a direita, o que acontece? A minha força resultante vai ser tração A menos T1 igual a massa de B, que é o bloco em questão, vezes a aceleração. Wanderson, mas por que você colocou tração menos tração? Bom, pelo seguinte, se esse bloco está indo para a direita, ele está se movimentando para a direita com uma certa aceleração, significa que essa minha tração é maior do que a tração 1, confere? E lembra que é um somatório vetorial da minha força? Como elas estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, o que eu faço? O somatório nada mais é do que a tração, né? A tração que eu chamei, menos a T1. Por quê? A T1 está na mesma direção, porém no sentido oposto. Por isso, menos T1. Tá? E aí eu acabo criando esse sistema. Tá? E aí eu vou criar esse sistema e vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um somatório? Vamos. Então quando eu somar isso aqui, tração com mais T1 menos T1 vai dar só a tração. Tração é igual massa de A mais massa de B. Vezes quem? Vezes a minha aceleração. Quem é a minha tração, Wanderson? Então vamos ver. Massa de A. Opa, 2 quilos. Então isso dá 4. Qual é a aceleração? 1,5. 4 vezes 1,5 eu tenho uma tração de 6 newtons. Beleza? Ah, Wanderson, então eu descobri que a tração, né, desse sistema aqui, no caso aqui, ó, é uma tração de 6 newtons. Beleza. E quanto é que é a tração da corda entre A e B? Ah, então é só substituir ali em cima? Sim, ó. Então, ó, T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. Quem é a massa de A? 2 kg. Qual é a aceleração? 1,5. Logo, a tração 1 é uma tração de 3 newtons. Tá? Beleza? Então, nós temos a tração 1 de 3 newtons e a tração total do sistema de 6 newtons. Tá? E, olha que bonitinho. Se a gente pega o primeiro bloco, né, e movimenta ele, com essa tração nós temos 3 newtons. Como nós temos 2 blocos, ambos com a mesma massa, a tração que eu preciso para puxar esse cara é de 6 newtons, ou seja, o dobro, né, da força que eu precisaria para puxar apenas um. Beleza? Suave na naves? Polias. Então vamos lá, gente. Polia ou roldana. Polia ou roldana é uma peça mecânica utilizada muitas vezes para alterar a direção e o sentido das forças, mas não apenas para isso. Tá? Na figura abaixo, ali no caso do lado, os blocos A e B de massas MA e MB estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia, ou no caso ali a roldana, de massa desprezível. A gente chama isso de polia ideal, tá? Então, o qual pode girar em torno de um eixo fixo sem atrito. A partir da figura, no caso, os blocos A e B foram abandonados em repouso, o sistema irá permanecer em repouso apenas se a massa dos dois blocos forem iguais. Caso uma das massas seja diferente, o bloco de maior massa irá descer e o de menor massa subir. No caso, o módulo da velocidade da aceleração do bloco será o mesmo,
No entanto, se o fio que une os blocos sofrer deformação, isto é, se não for ideal, que a gente não vai levar em consideração por enquanto, essa relação entre as velocidades e aceleração... Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, inscreva no nosso canal. Então, para o vídeo vai